Olá! Na dica prática do dia, hoje vamos aprender a criar tabelas de maneira simples, rápida e fácil no Microsoft Word. Bem, para a gente começar a criar uma tabela aqui, nós vamos na guia Inserir, Tabela. Você repara que a gente tem esses quadradinhos aqui. Cada quadradinho desse é referência em uma célula, que é uma interseção entre uma linha e coluna. Conforme eu for passando o meu cursor em cima de cada célula, cada quadradinho desse ele vai destacando com uma cor laranja. E ele vai formando ao fundo, lá na folha, exatamente as colunas que eu tenho em uma linha. Então eu vou mexendo na horizontal, eu posso acrescentar várias linhas aqui. Ele está com um limite aqui de 10 colunas. Eu posso colocar mais. Se eu utilizar essa mesma seta e ir arrastando para baixo, ou seja, no sentido vertical, eu vou colocar a quantidade de linhas. Então eu tenho uma tabela 3x4, 3 colunas e 4 linhas. Basta eu clicar, a tabela já está pronta aqui. Então essa é a primeira forma de colocar uma tabela. Vou desfazer aqui. Então no comando aqui inserir, posso usar Ctrl Z. A segunda forma de colocar uma tabela é simples também. Na guia Inserir, algumas pessoas chamam isso de guia, de aba, de Rainbows. Tem várias opções, de menu. Então assim, não importa. Vamos aqui em Inserir, em Tabela. Só que em vez de eu utilizar esses quadradinhos, eu venho aqui na opção Inserir Tabela, clico. Ele vai abrir esse menu aqui, essa janela aqui, onde eu vou determinar o número de colunas e o número de linhas. Como eu falei para vocês, eu quero 3 colunas. Então eu utilizo esses botões deslizantes. Então eu utilizo esse menu drop down, que são essas setinhas aqui. Para baixo ele diminui, para cima ele aumenta. Ou eu posso apagar o conteúdo aqui e digitar. E vou clicar em OK. Está aqui a tabela. Viu como é que é fácil? Se eu quiser colocar conteúdo nessa tabela, eu clico aqui dentro de uma célula e preencho. Produto. Para que eu possa utilizar de maneira simples e prática e fácil no dia a dia, para que eu não tenha que ficar pegando o mouse, clicando em cada célula e digitando os valores, tá? Eu utilizo a tecla Tab do meu teclado. O Tab ele vai percorrer a linha, indo de coluna a coluna. Então, fui para a coluna do meio, vou botar aqui quantidade. Tab, fui para a última coluna, vou botar aqui preço. Chegando na última coluna da primeira linha, se eu apertar Tab, ele vai automaticamente para a primeira coluna da segunda linha. Mouse. Quantidade 10, quantidade. Vou botar aqui o preço R$50. Teclado. Quantidade 5, valor R$85. Vou botar mais um item aqui. Processador. Quantidade 2, valor, vou botar aqui R$750. Então essa é a forma rápida e simples de você colocar conteúdo na tabela. Tudo bem? Uma vez que você colocou conteúdo, você pode formatar a tabela. Então a gente já aprendeu as duas maneiras de criar uma tabela simples, tá? E agora eu vou formatar. Um detalhe. Caso eu queira acrescentar mais colunas ou mais linhas, tem duas formas também. Por exemplo, se eu quiser continuar acrescentando linhas na minha tabela, continuo aqui, cheguei aqui na última célula, eu aperto Tab e ele já cria uma nova linha para mim. Então eu dou continuidade a essa tabela. Então vamos dizer aqui que eu botei aqui, caixa de som, quantidade 1, valor R$45. Tudo bem? Caso eu queira colocar uma outra linha ou uma outra coluna, você repara que quando utilizar o cursor, você vai reparar que, chegando perto da divisão das colunas ou das linhas, do lado de fora da tabela, na parte externa, no sinalzinho de mais, ele aparece aqui, até no final, eu posso acrescentar uma coluna. Então, cliquei aqui, ele acrescentou mais uma coluna. Vamos botar aqui
total. Se eu chegar aqui na parte externa, aqui, ó, tá vendo? Também aparece o sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais ele vai inserir uma linha entre mouse e teclado. Ó. Tudo bem? Uma forma simples, rápida e prática de fazer isso. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou dar mais um Ctrl Z aqui para a gente não preencher mais de novo. Tudo bem? A questão da formatação da tabela ela é muito parecida com a formatação de texto em alguns pontos. Por exemplo, se eu quiser selecionar produto, quantidade e preço, seleciono, né? Então a gente seleciona um texto de que maneira? Clica, segura e arrasta, ou você clica 2 vezes, ou você clica fora da tabela, quando o cursor virar, ele seleciona toda a linha, e aí lá na página inicial você pode fazer a formatação. Negrito, itálico, alinhamento centralizado, tudo aquilo que vocês já conhecem, padrão do Microsoft Word, né, de formatação básica. Deixa eu centralizar aqui. Ó. Posso selecionar várias células numa coluna, vou centralizar, vou pegar aqui também ó, e vou colocar alinhado à direita. Ok? Para mim, agora, formatar a minha tabela. Né? A formatação de tabela ela é exatamente você tanto ajustar o conteúdo da tabela, quanto você dar cor de linha, cor de preenchimento. Vamos lá. Esse cursor que aparece aqui, esse quadradinho aqui, ele é como se fosse uma alça que você pode deslocar a sua tabela. Não vou mexer nessa aqui agora. Mas se eu clicar nela, ela pode selecionar a tabela inteira. Em vez de eu clicar e arrastar para selecionar toda ela, eu dou um clique aqui. Toda vez que eu tenho uma tabela, eu ganho a ferramenta de tabela. Uma guia design e uma guia layout. Você vê que a partir do momento que eu clico fora da tabela, aquelas guias somem. Selecionei, ela voltou aqui. Então vou primeiro para a guia design. Na guia design, eu tenho alguns estilos de tabela que eu posso escolher uma formatação pré-definida. Então vou clicar aqui ó, nessa caixinha. E aí, conforme eu for passando o cursor em cima, a minha tabela lá no fundo, ela já vai sendo alterada. Então, eu posso escolher qualquer formato aqui. Vamos botar esse aqui. Então, já foi formatado. Não gostei, não quero nenhum desses aqui. Tem outra maneira? Tem. Voltei aqui para o padrão, para a tabela simples. Basta eu fazer o seguinte. Seleciono a célula ou o conjunto de células. Sombreamento, eu coloco uma cor de fundo nas células. Então, eu posso escolher aqui uma cor de fundo específica. Vamos botar aqui esse azul. Ah, não mudou a cor do texto. Se você quiser mudar a cor do texto, página inicial e você muda. E as outras linhas? É só selecionar e alterar aqui as opções que você quer. Posso fazer com linhas diferentes? Pode, não tem problema nenhum. Da mesma forma que você selecionou e colocou exatamente as cores dentro das células, né, no fundo da célula, eu também posso formatar o estilo de linha. Então, vou selecionar aqui a tabela por inteiro. Eu tenho aqui a opção bordas. E nessas opções aqui eu vou definir o tipo de borda que eu vou utilizar na minha tabela. Então, eu tenho aqui o tipo, o estilo de caneta, né, que é o estilo de linha. Eu não quero uma linha dupla. Eu tenho a espessura da linha. Então, vou escolher aqui qual espessura eu quero. Você vê que não está alterando. Vocês vão entender já já. Se eu quiser a cor da caneta, né, que seria a cor da borda, eu posso escolher uma outra cor aqui. Você vê que ele habilitou tipo um pincel. Você pode reparar que é o pincel de borda. Para que isso? Se eu clicar e arrastar, ele vai formatar exatamente o que eu estiver clicando e arrastando. Mas como aqui a maneira é simples, a gente quer facilitar o dia a dia de vocês, eu não vou utilizar isso. E sim bordas. Como ela está selecionada, eu vou clicar aqui em bordas e vou escolher qual tipo de borda que eu vou utilizar na minha tabela. Como ela está toda selecionada, eu posso vir aqui, ó, todas as bordas, bordas externas, bordas internas, borda horizontal, borda vertical. Fica a seu critério, ó, borda superior, borda inferior, nenhuma borda. Mesmo que eu tenha formatado aqui, eu posso colocar nenhuma borda. Você vê que você tem uma tabela, ela não mostra nenhuma linha, mas ela existe.
ela continua utilizando aqui, ó, eu tenho uma célula aqui, eu tenho outra coluna aqui, tem outra coluna aqui, tem uma linha aqui, e mudei tudo. Uma linha aqui. Então, selecionei aqui de novo e utilizei as bordas. Não gostei do estilo. Vai lá de novo e altera. Exemplo, todas as bordas. Vamos mudar a cor aqui. Vamos botar essa. Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre layout de tabela. Até lá!